Muito boa tarde. Domingo à tarde. É o nosso horário, é o nosso ponto de encontro, o nosso lugar de nos situar, o lugar do lugar. Fantástico que tenhamos encontrado, constituído, cultivado esse nosso espaço. Essa lucidez, essa perseverança, esse foco sustenta a alma, é o alicerce das nossas construções. Os princípios, as disciplinas, as amizades. 3 ferramentas fundamentais: princípios ou valores, disciplinas, hábitos positivos, práticas. É muito importante que a gente consiga cultivar essas ferramentas fundamentais. Muito bom. Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, tomamos 2 livros fundamentais, mas fundamentais apenas quando nos remetem à vida, assim como a oração só tem sentido se nos impulsionar à ação. Uma religião só serve para sermos trabalhadores, cidadãos, maridos, esposas, filhos, amigos melhores. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Que tudo seja a nossa religião, que façamos de tudo, todas as experiências, relações, todas as situações vividas, remédios no hospital de Deus, lições na escola do Pai. Que assim seja, que esses livros nos sejam um material didático fundamental para a autoconsciência, para o conhecimento da vida e para fazermos disso um ser humano melhor. Na prática, no serviço, nas relações, no trabalho. Muito bom. Hoje estamos no capítulo 18 de O Pequeno Príncipe e na nossa compreensão, na nossa leitura, é um capítulo que possibilita demais nos aprofundarmos no nosso diagnóstico. Os Espíritos nos falam que a origem de todo mal, de todo equívoco, de toda violência é o orgulho e o egoísmo. Investigarmos o orgulho e o egoísmo, o egocentrismo, ou os egocentrismos, já que ele se caracteriza em cada indivíduo, toma aparências em cada indivíduo, ainda que no fundo seja o mesmo. Assim como para qualquer cura é preciso se aprofundar no diagnóstico, para qualquer aprendizado é essencial admitir a nossa ignorância. Vamos hoje estudar o egocentrismo em cima desse capítulo pequenininho. Vamos ver o que conseguimos tirar dele. Está pronto para a viagem? Afivelem os cintos de segurança. Vamos voar. Capítulo 18. Antoine de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe, diz assim: O Pequeno Príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Temos visto que o deserto pode muito bem simbolizar aqui a solidão,
gigantesco e árido problema humano. Quem não sente a solidão? Quem não precisa atravessar a solidão? O Pequeno Príncipe, nesse capítulo, é apresentado assim para a gente. O Pequeno Príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Nós idealizamos muito as relações. Como será meu marido, como será minha esposa, como serão meus filhos, como serão meus chefes, meus colegas de trabalho. Tudo nós idealizamos como se tudo e todos estivessem aí apenas para atender às nossas expectativas. Claro que não estão, claro que essas idealizações geram frustrações, os príncipes viram sapos, os chefes viram tiranos, os colegas inimigos. Não porque as pessoas sejam más, não porque o mundo seja mau, mas porque nós geramos expectativas. Oramos como se a oração melhor fosse: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Quando na verdade, ao invés de uma plantação de rosas lindas, luminosas, coloridas, quando nós atravessamos o deserto, quando nós encaramos a solidão de frente e a atravessamos, muitas vezes nós encontramos apenas uma flor. Diz Antoine aqui, uma flor de 3 pétalas, uma florzinha insignificante. Muito diferente das rosas, dos odores, das maravilhas, uma florzinha insignificante. E é assim que nós encontramos com pessoas que perante a hierarquia dos homens, ou principalmente perante as nossas idealizações, parecem insignificantes. Como devemos tratar as florzinhas insignificantes da realidade, tão diferentes dos roseirais opulentos das nossas expectativas? Expectativa e realidade. Que fazer quando a realidade é tão menor do que as nossas expectativas? Vamos ver? Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. Todas essas perguntas simples são fantásticas. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Onde estão os seres? E ele disse isso com toda a educação. Lançou uma pergunta ao ser insignificante com toda a educação. Porque, de verdade, não existem seres insignificantes. Eles se apresentam insignificantes perante a hierarquia dos homens, perante as expectativas dos seres. Mas em si, de verdade, ninguém é insignificante. Nós devemos ultrapassar as hierarquias dos homens, ultrapassar as nossas próprias expectativas para reconhecer o Deus que habita o outro. Qualquer outro. Até uma florzinha insignificante. E honrar esse ser menor
aparentemente menor, com as questões mais importantes, mais viscerais, mais essenciais. No caso, onde estão os homens? Queria saber o Pequeno Príncipe. E a flor, um dia, vira passar uma caravana. Aquela florzinha isolada no deserto, um dia, viu passar uma caravana. O que fez com que ela respondesse: os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz muito tempo. Olha aqui. Que relação a florzinha tem com o mundo, com o outro, com a verdade, com a vida. A própria psicologia diz que a base formadora da personalidade é o meio, é a vivência. Cada um só pode falar de acordo com a sua vivência. Isso é ponto pacífico. Mas a nossa vivência não precisa ser exclusivamente aquilo que é vivido por nós. Nós podemos incluir na nossa vivência a observação do outro, a observação das vivências do outro, em amplitude de olhar, em amplitude de sentir e de pensar. Aquela florzinha não tomou a sua própria vivência como única fonte da verdade e respondeu: os homens, eu creio que existem 6 ou 7. Essa era a sua crença, à qual ela estava apegada, aprisionada. Só ela? Será que nós também não nos aprisionamos nas nossas crenças e aprisionamos nossas crenças exclusivamente naquilo que nós vivenciamos, tocamos, cheiramos, vimos? Será que essa é toda a realidade? Será que nós somos o parâmetro para o que existe e o que não existe? Para aquela florzinha existiam 6 ou 7 homens apenas. Veja como ela era limitada, como ela se apresentou a sua limitação nesse primeiro momento. Mas não parou por aí. Logo em seguida, como se desse conta da prisão autoimposta do egocentrismo dela, ela extrapolou suas crenças, seus egocentrismos e continuou seu raciocínio. Vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Porque na vivência de uma planta, na vida de uma planta, é fundamental ter raízes. Flor que não e planta que não tenha raízes morrem. Simplesmente assim. Quando aquela florzinha, quando aquela planta viu seres que se esvaíam com o vento, que não têm raízes, que não gostam das raízes, ela se amargurou, se impactou com aquela vivência. O vento leva os homens.
eles não têm raízes. Os homens não gostam de raízes. Porque as raízes dos homens são eles mesmos. Por isso, o estágio da planta serve tanto aos homens. Porque precisamos ter lastro para a nossa vida. Princípios, ferramentas, sentidos maiores. E esse lastro não pode ser apenas o chão em que estamos, como no caso das plantas, mas também não pode ser nós mesmos como dos homens. Porque tanto plantas, florezinhas, quanto os homens, o Pequeno Príncipe, correm o risco de terem como lastro de suas vidas apenas a si mesmo. Apenas a eles mesmos. Como superar a prisão da vivência própria? Como viver várias vidas em uma? Como expandir o ser? Colocando-se no lugar do outro. A empatia é o nome desse processo na psicologia. A compaixão é o nome desse processo na religião, para Jesus. São os grandes meios de nós expandirmos nosso olhar, expandirmos nossa vida. Porque um homem vê apenas metade da realidade. Quando ele se coloca no lugar da mulher, o mundo se completa. E ele pode enxergar 2 vezes mais do que enxergava. E um rico só vê metade da vida. Quando ele se coloca no lugar do pobre, e um branco, quando se coloca no lugar do preto, e o de uma nação, e o brasileiro, quando se coloca no lugar do japonês, do australiano, do africano, do europeu. Tanto mar, tanto universo a desvendar e a descobrir, e nós aprisionados no ego, no egocentrismo. É claro que nós só poderemos ser o que vivemos. Nós somos o que vivemos. Mas a vida é muito mais do que a matéria. A vida é muito mais do que o fato vivenciado. Nós, pela compaixão e pela empatia, nos colocando no lugar dos outros, nós vivenciamos, expandimos, crescemos. E é tão importante fazer isso que quando não fazemos por lucidez, quando não temos a lucidez de nos expandirmos, de crescermos, de nos enriquecermos com o olhar dos outros, das outras raças, dos outros sexos, das outras culturas, das outras religiões, das outras ideologias. Porque muitas vezes não nos colocamos, não nos abrimos a essas novas realidades como se o nosso olhar, a nossa vivência fosse a única digna, a única verdadeira. Isso é base de toda a violência, o egocentrismo é a base de todas as violências.
quando duvidamos da verdade precária, restrita, aprisionadora do ego, crescemos. Mas, quando não conseguimos fazer isso com boa vontade, a vida nos coloca no lugar do outro. Como ela faz isso? Através da reencarnação. E é assim que o rico, que numa certa vida nenhum movimento fez, nenhuma expansão se propôs no lugar, no sentido de compreender a visão, a perspectiva do pobre. E é assim que a pessoa, o inteligente em termos de lógico-matemáticos, não se colocou no lugar daqueles que veem a vida pela subjetividade, pelos sentimentos. Assim, os homens machistas ou as mulheres auto-vitimizadas, aqueles que se fecham na sua cultura, na sua nacionalidade, na sua religião, os fanáticos de todo tipo, que não tiveram a lucidez de se expandir colocando-se no lugar do outro. Grande caminho para a expansão, grande caminho para o amor. Essas pessoas renascem na outra vida, na outra polaridade. E não é punição. Não é punição ao homem feminicida que renasce mulher. Não é punição ao palestino ou ao judeu renascer na outra nacionalidade que por ele tinha sido demonizada. É apenas a vida convidando a expansões que ele deveria ter feito pela boa vontade, mas que, não havendo essa boa vontade, essa lucidez, precisou a pedagogia divina nos colocar no lugar do outro na carne. E às vezes viver aquilo que nós impingimos ao outro. Mas nunca será inferno, nunca será punição, nunca será vingança de Deus. Apenas um convite a aprendermos o ponto de vista do outro. O que é realmente revolucionário nas nossas vidas. Como com todas as flores, aqui, quando o Pequeno Príncipe encontrou essa florzinha insignificante, ele certamente lembrou da sua flor, do seu planeta de origem, o seu grande amor que ele colocava numa redoma, que ele regava, que ele cuidava, que ele amava. Mas que aqui aprendeu a inquirir educadamente. Pode ter percebido o lado egocêntrico da florzinha, que supunha existir 6 ou 7 homens porque foi a vivência que ela teve? Mas pode também ter reconhecido o seu impulso de abstração, de crescimento, de expansão ao dizer que os homens não têm raízes, que eles não gostam das raízes, que o vento os leva. Fazendo poesia da vivência, extrapolando a sua vivência, incluindo outros olhares. E induzindo, estimulando o Pequeno Príncipe a fazer o mesmo, a lembrar-se de outras flores, a lembrar-se que ele também não fixou raízes no seu planetinha, cujos vulcões e cuja flor
estavam ameaçados pelos baobás, e essa não fixação dele foi também no sentido de salvar os seus vulcões e a sua florzinha dos baobás, do egoísmo. É paradoxal, mas o não ter raízes, o egoísmo dos homens, que foi aqui apontado pelo egoísmo da florzinha, é a grande ferramenta para atravessarmos o deserto, para vivenciarmos e superarmos o egoísmo. Amar se aprende amando, o ego se supera através da vontade, através da lucidez, através do ego, bem utilizado. Que convite fabuloso para nós usarmos a nossa vontade e sermos firmes no sentido de extrapolarmos as nossas vivências, de incluirmos nas nossas vivências as vivências dos outros, sem nos importar se encontramos à nossa frente, depois de atravessar desertos de solidão, apenas uma florzinha insignificante, dita insignificante, mas honrando essa pseudo-insignificância da florzinha com a nossa alegria, com as nossas questões essenciais. E ouvindo, por causa disso, respostas maravilhosas que nos expandem, que nos possibilitam crescimentos fantásticos. Não despreze nenhum ser, mesmo que eles não atendam às suas expectativas, às suas idealizações. Aceite cada ser, aceite cada fato da vida como portador de uma lição fundamental, como portador de um remédio essencial. Aceite, abra-se ao fato corriqueiro. Abra-se à pessoa insignificante, porque nada é verdadeiramente corriqueiro, nada é comum, nada é insignificante. Nós é que precisamos perceber a significância, o significado, o valor que tudo e todos que são atraídos até nós têm para a nossa própria transformação, para a nossa própria expansão, para o nosso reconhecimento do nosso egocentrismo e para a sua superação. Que essa coragem de deixarmos os nossos planetinhas não como abandono deles, mas para encontrar a salvação daqueles a quem amamos, como fez o Pequeno Príncipe, nos inspire a, superando os nossos próprios egocentrismos, estimularmos a superação do egocentrismo dos outros, porque é assim, amando o próximo e amando a si mesmos, que nós aprenderemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse capítulo termina assim. Quando a florzinha fala que os homens não gostam das raízes, o príncipezinho lhe dá adeus e a flor dá adeus ao príncipezinho. Certamente, ambos mais abertos em seu egocentrismo para a vivência do outro, para a perspectiva do outro, para o ponto de vista do outro, tendo muito o que pensar. Que nós, que saímos desse nosso encontro aqui, tendo muito o que pensar, investiguemos também nosso egocentrismo,
através do egocentrismo dos outros, nossas imensas possibilidades, nossos amores, nosso enraizamento excessivo e os nossos desenraizamentos excessivos. É preciso cultivar a amizade, o amor, as relações, mas sem nos apegar. Cultive seus amigos, mas permita que eles voem. Aprenda a amar os passarinhos voando em liberdade, sem engaiolá-los. E assim você passará a não engaiolar a si mesmo. Ultrapassando o egocentrismo em você e estimulando a ultrapassagem do egocentrismo no outro. Graças a Deus, muito feliz por estarmos aqui, que transbordemos esse sentimento poderoso, esse remédio visceral, essencial que nós produzimos aqui. Para todos os egocêntricos da Terra, que eles usem o egocentrismo do outro para enxergar o seu próprio. E nesse diálogo de egocêntricos, de boa vontade, surja, porque sempre surgirá, o eu verdadeiro, a essência de cada um, o extremo valor que o ser aparentemente mais insignificante tem. Somos todos filhos de Deus, somos todos deuses, todos nós temos em nós todos os potenciais do universo. Respeitemo-nos, admiremo-nos, libertemo-nos uns aos outros, revejamo-nos uns nos outros. E nós perceberemos ser imensa, alegre, prazerosa e útil toda relação, toda vivência, todo ser, toda situação que vem até nós. Graças a Deus, graças à vida, que toda a terra repita a cada situação, a cada ser, a cada oportunidade, graças a Deus. Muito bom, um prazer enorme estar com vocês aqui. Vamos saudar os amigos. Na terceira parte do nosso encontro, Enir Cajazeira, que assim seja. Sandra Gomes, entendo, Maurício, que a solidão é boa quando utilizamos para conhecermos a nós mesmos. Muito legal, é isso mesmo. Sabendo disso, aprenderemos que precisamos uns dos outros. Todos sempre têm algo a ensinar. Maravilhosa síntese, Sandra. Ninguém é insignificante. A começar por nós mesmos, mas passando também por cada ser que atravessa a nossa vida. Todos eles, todos nós, sempre plenos de significados. André Santos dando o seu boa tarde. Assim como Enir Cajazeira, Rosa Nepomuceno, Sandra Gomes, André Salvatore. Convidamos aqui então todas as amigas a transbordarem a afetividade, a esperança, a compaixão, a empatia que nós cultivamos aqui como fabulosas ferramentas de bem viver. Para todos os amigos da humanidade, dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e angélico, que já descobriram, que são anjos porque já descobriram a empatia e a compaixão. Que todos nós descubramos e compartilhemos esse fabuloso remédio.
porque é assim que superaremos a solidão, é assim que superaremos a violência, porque é assim que superaremos o orgulho, o egoísmo, os egocentrismos. Muito bom, amigos e amigas, uma ótima semana para todos vocês. Aqui estaremos sempre às 18 horas de segunda a sábado, fazendo o nosso Oração Ação, e no domingo que vem continuaremos entre o Pequeno e o Grande Príncipe. Ótimo final de domingo, excelente semana a todas e a todos. Até a próxima.